O Caminho para a Saúde. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 5. Sugestão e Saúde. 8 de abril de 84. As sugestões são geralmente declarações dirigidas a uma determinada ação ou hipótese. Em grande medida, as sugestões estão ligadas a processos de pensamento, seguindo os ditames da razão. Por exemplo, se assim e assim for assim, então assim é assim e assim se deve seguir. Não há nenhuma mágica ligada às sugestões, mas repetida com bastante frequência e acreditadas fervorosamente, tais sugestões realmente assumem uma natureza profundamente habitual. Elas não são mais examinadas, mas levadas para a verdade literal. Elas são, então, entregues ao sistema mais automático de níveis de personalidade, onde desencadeiam as ações específicas que são tão fortemente implícitas. Muitas dessas sugestões são expressões idiomáticas antigas, pertencem ao passado e, novamente, escapam ao questionamento e exame que geralmente é dado a novas ideias. Estas sugestões podem ser notavelmente antigas, portanto, e consistem em crenças recebidas na infância. Aceitas agora no presente, de forma não crítica, ainda podem afetar a saúde e o bem-estar. Tais sugestões podem ser benéficas e de apoio, ou negativas e prejudiciais. Aqui estão alguns exemplos que devem ser bastante familiares para muitas pessoas. Consistem em sugestões dadas às crianças. Se você sair na chuva sem a proteção, vai pegar um resfriado. Se você for muito falante ou demonstrativo, as pessoas não vão gostar de você. Se você correr, você cairá. Existem muitas variações, claro, como se você sair em um tempo chuvoso, você pegará a pneumonia, ou se você contar uma mentira, sua língua se transformará em pedra. Estas sugestões e outras semelhantes são frequentemente dadas às crianças pelos seus pais com a melhor das intenções. Quando eles estão jovens, a prole aceitará algumas dessas sugestões acriticamente, vinda de um adulto respeitado, para que as sugestões sejam quase interpretadas como comandos. Uma sugestão como: se você nadar logo depois do almoço, você vai se afogar, é extremamente perigosa, pois prevê o comportamento de uma natureza desastrosa que se seguiria quase automaticamente após o primeiro ato realizado. Obviamente, as crianças que entram na água depois de comer, nem todos se afogam. A sugestão em si pode levar a todos os tipos de sintomas nervosos, no entanto, pânico ou cólicas estomacais, que podem persistir até a fase adulta. Tais sugestões podem ser removidas, como explicaremos em breve. Existem outros tipos de sugestões que envolvem identificação. Pode-se dizer a uma criança: você é exatamente como sua mãe, como ela era, sempre nervosa e mal-humorada, ou você está gordo porque seu pai era gordo. Todas essas são afirmações que levam a uma certa hipótese. Novamente, o problema é que muitas vezes as hipóteses permanecem inquestionáveis. Você acaba com crenças estruturadas não examinadas que agem então automaticamente. Antes de ir, diga a Hubert para não se preocupar. A questão da perna vai dar certo e sem uma operação necessária. 9 de abril de 84. As sugestões que demos até agora são preditivas. Elas, na verdade, prevêem eventos terríveis de um tipo ou de outro, seguindo uma determinada ação original. Existem muitas delas, lidando particularmente também com a idade. Muitas pessoas acreditam fervorosamente que, com a aproximação da idade, encontrarão uma deteriorização constante e desastrosa na qual os sentidos e a mente ficará embotado e o corpo, acometido de doenças, perderá todo o seu vigor e agilidade. Muitos jovens acreditam nessas bobagens e, portanto, elas se preparam para enfrentar as mesmas condições que tanto temem. A mente fica mais sábia com a idade quando lhe é permitido fazê-lo.
Lá é até uma aceleração de pensamento e inspiração, muito parecido com o que é vivido na adolescência, que de repente traz uma nova compreensão para o indivíduo idoso e fornece o impulso que deve ajudar a pessoa a alcançar uma maior compreensão. Uma compreensão deveria acabar com todos os medos da morte. Pensamentos e crenças realmente provocam alterações físicas. Elas podem até, e muitas vezes os fazem, alterar as mensagens genéticas. Existem doenças que as pessoas acreditam serem hereditárias, transmitidas de uma geração para outra por uma comunicação genética defeituosa. Obviamente, muitas pessoas com, por exemplo, uma herança genética de artrite não contraem a doença por si só, enquanto outros, na verdade, estão tão aflitos. A diferença é da crença. As pessoas que aceitaram acriticamente a sugestão de que eles herdarão tal doença, então parecem herdá-las. Elas experimentam os sintomas. Na verdade, a própria crença pode ter mudado uma mensagem geneticamente saudável em uma mensagem não saudável. Idealmente, uma mudança de uma crença remediária à situação. As pessoas não são simplesmente influenciadas, quer queira, quer não, por uma sugestão negativa ou outra, no entanto. Cada pessoa tem um corpo inteiro de crenças e sugestões, e estas são literalmente refletidas no próprio corpo físico. Toda cura prática trata da inserção de sugestões positivas e a remoção das negativas. Como mencionados anteriormente, cada menor átomo ou célula contém seu próprio impulso para o crescimento e realização de valor. Em outras palavras, elas são literalmente implantadas com sugestões positivas, nutridas biologicamente. Então, nessa medida, é verdade dizer que, de certa forma, sugestões negativas não são naturais, afastando-se dos objetivos primários da vida. Sugestões negativas podem ser comparadas ao som estático em um programa, claro. 10 de abril de 84. A preocupação, o medo e a dúvida são prejudiciais à boa saúde, é claro, e estas são muitas vezes causadas pelas crenças oficiais da sociedade. Essas crenças pintam um quadro terrível no qual qualquer situação é fadada a deteriorar-se. Qualquer doença concebível irá piorar e qualquer possível catástrofe será encontrada. Tais crenças desencorajam sentimentos de curiosidade, alegria ou admiração. Elas inibem atividades lúdicas ou comportamento espontâneo. Elas causam um dano físico, uma situação em que o corpo é colocado em estado de defesa e agressão. Sobre tais condições, parece apenas racional procurar o verme na maçã, por assim dizer, e esperar dor ou perigo em cada nova experiência ou encontro. Brincar é um atributo muito importante, na verdade, vital, no desenvolvimento de crescimento e realização. As crianças brincam naturalmente, elas também e também os animais. Aliás, insetos, pássaros, peixes e todos os tipos de vida brincam. Até formigas e abelhas brincam. A sua sociabilidade não é apenas uma questão de trabalho constante dentro de uma colmeia ou de um formigueiro. Esta atividade lúdica é, na verdade, a base do seu comportamento organizado, e eles brincam de comportamento adulto antes de assumirem seus próprios deveres. As criaturas brincam porque a atividade é alegre e espontânea e benéfica, porque ativa todas as partes do organismo, e, novamente, nas brincadeiras, os jovens imitam os padrões de operação dos adultos que levam finalmente à sua própria atividade madura. Quando as pessoas ficam doentes, preocupadas ou com medo, um dos primeiros sintomas de problemas são a falta de prazer, uma interrupção gradual da ação lúdica e uma concentração excessiva em atividades e problemas pessoais. Em outras palavras, a doença é frequentemente marcada primeiro pela falta de entusiasmo ou exuberância. Este afastamento do prazer começa a reduzir a atividade normal, novos encontros ou explorações que podem por si só ajudar a aliviar o problema, abrindo novas opções. Tal pessoa fica com uma aparência desanimada, sério e sombrio, liderando os outros comentar sobre um semblante tão abatido.
Comentários como esses: você parece cansado, ou qual é o problema, você não se sente bem? E outras observações semelhantes muitas vezes simplesmente reforçam a experiência anterior do indivíduo, do sentimento de desânimo, até que finalmente esse mesmo tipo de dar e receber leva a uma situação em que o indivíduo e seus semelhantes começam a misturar de maneira negativa e não positiva. Não quero dizer que seja sempre prejudicial fazer tais perguntas como você está doente ou você está cansado. Tais perguntas fazem, de fato, prever suas próprias respostas. Quando uma pessoa está se sentindo bem, saudável, exuberante e viva, tais consultas serão indiferentes, deixadas de lado, elas não terão nenhum efeito. Mas constantes questões dessa natureza não ajudam o indivíduo que está tendo dificuldades e, na verdade, expressões muito frequentes de compaixão também podem piorar o estado de espírito de uma pessoa, enfatizando a ideia de que ela deve estar realmente muito doente para atrair tais sentimentos de compaixão. É muito melhor, então, não fazer qualquer comentário sobre tais condições. Não estou falando de questões genuínas de preocupação, tanto quanto comentários negativos, automáticos e impressados. Por outro lado, é uma excelente prática comentar o óbvio entusiasmo, energia ou bom humor de outro indivíduo. Nessa forma, você recompensa o comportamento positivo e pode, de fato, iniciar uma cadeia de atividades positivas, em vez de continuar uma cadeia de reações negativas. 12 de 4 de 84. Não estou dizendo para você lançar um fluxo constante de sugestões positivas, se eles têm ou não qualquer relação com a situação em questão. Estou dizendo que é muito melhor olhar para o que há de mais esperado numa solução para qualquer situação e esperar essa atitude em vez de esperar o pior resultado ou expressar as atitudes mais terríveis. Existem algumas questões altamente vitais para a saúde e a felicidade que são bastante difíceis de descrever. Elas são sentidos intrinsecamente. Elas fazem parte da estética da própria natureza. As flores não são apenas coloridas para o prazer do homem, por exemplo, mas porque a cor faz parte do sistema estético próprio das flores. Elas gostam de seu próprio brilho e deleitam-se com seus próprias matizes numerosas. Os insetos também apreciam a profusão de cores das flores e também das razões estéticas. Estou dizendo, portanto, que mesmo os insetos têm um sentido estético e, novamente, que cada criatura e cada planta ou entidade natural tem seu próprio senso de realização de valores, buscando a maior realização e extensão possíveis de suas próprias habilidades inatas. Este sentimento de realização de valores, mais uma vez, beneficia não apenas o indivíduo, mas sua espécie e todas as outras espécies. Em uma maneira de falar, então, a imagem da natureza é pintada por sua própria consciência vital e de porções estéticas. Cada porção da natureza também está equipada para reagir a condições em mudança e, portanto, lida com seu próprio tipo de previsão de comportamento para que possa evoluir hoje para a condição de amanhã. A natureza sempre trabalha com probabilidades. Em termos humanos, isso significa que cada pessoa tem um vasto banco de caminhos que levam à realização de valores e que as habilidades individuais, idealmente, formarão suas próprias avenidas de expressão. Problemas de saúde ou simplesmente situações infelizes surgem apenas quando o indivíduo encontra muitos desvios ou encontra muitos bloqueios à expressão da realização de valores. Com o próprio ego exteriorizado do homem, isto leva à questão de livre-arbítrio e à realização de escolhas conscientes. O indivíduo humano está ciente de um grande número de atividades prováveis. Cada pessoa possui literalmente muito mais habilidades do que pode ser adequadamente expressa em qualquer vida. Isso garante uma grande profusão de ações possíveis, a partir das quais o indivíduo pode desenhar de acordo com a mudança das circunstâncias. Cada pessoa também pode sentir intrinsecamente a direção em que está, ou ela está mais inclinada. A inspiração enviará estímulos para certas atividades. Será mais fácil e agradável para cada pessoa mover-se e crescer em certas direções e não em outras. Nesta discussão não estou falando apenas em termos de realizações ou objetivos, embora estes sejam importantes.
Muitas pessoas, no entanto, descobrirão que têm um talento natural para relacionamentos com os outros, nos quais o valor conhecido não pode ser facilmente julgado, pois pode, digamos, nas obras de um artista ou escritor. Em vez disso, essas pessoas irão de fato realizar uma espécie de arte de relacionamentos, compondo, digamos, composições sinfônicas e emocionais que, de fato, tocam as emoções com tanta maestria quanto o pianista sobre as teclas. Olhando para a sua própria vida, você pode facilmente descobrir em quais áreas estão suas próprias habilidades, seguindo a forma de seus próprios impulsos e inclinações. Você não pode aprender sobre si mesmo estudando o que os outros esperam de você, mas apenas perguntando você mesmo o que espera de si mesmo e descobrindo por si mesmo em que direção estão suas habilidades. Tentarei esclarecer várias questões importantes. Claro, em um nível em que Hubert quer estar em casa, e você quer que ela estar em casa também. Em outro nível, ele tem medo de voltar para casa, pensando que isso é quase impossível em suas condições atuais. E isso se aplica a você também. Ele tem medo de voltar para casa por causa das condições atuais, mas esse medo também prolonga as condições atuais. Até certo ponto ou outro, vocês dois têm medo de fazer qualquer plano em relação ao retorno de Hubert para casa, porque eles parecem impraticáveis no tempo presente. Vocês dois realmente pensam em termos de impedimentos, que de fato parecem demasiados reais, a responsabilidade de manter boa saúde, a questão financeira, e da parte de Hubert, pelo menos, o medo de que ele não se recuperasse totalmente, mas ficasse doente novamente e precisar de atenção hospitalar mais uma vez. Nessa confusão de pensamentos e medos, o objetivo do trabalho de Hubert, de recuperação de Hubert, ou mesmo de uma melhoria considerável num prazo previsível de tempo, está perdido. Você tem que erradicar o máximo desse medo e confusão possível. Veja o objetivo como certamente possível. Passem a considerar planos, pois os próprios planos ajudarão na condição de Hubert a melhorar e começará a diminuir impedimentos que agora parecem tão grandes em ambas as mentes. 18/4/84 18/4/84 Esta sessão é obviamente uma resposta aos problemas da discussão desta tarde. Jane e o esposo falavam sobre a insatisfação que eles estão sentindo em relação à doença da Jane. Já vai fazer quase um ano que ela está hospitalizada e naquele momento eles se questionavam muito sobre o porquê a Jane criou aquela situação para ela mesma e por que ela não estava conseguindo sair dela. Robert Butts também questionava por que o ser humano tem tanta dificuldade em lidar com as doenças físicas uma vez já manifestadas. Então, eles estavam comentando sobre a insatisfação dos dois em relação a isso e ao medo que a Jane sente de não conseguir sair do hospital, enquanto Robert Butts sempre questionou a ela se ela realmente tem se trabalhado o suficiente mentalmente para que o corpo pudesse responder de forma positiva ao progresso em relação à saúde dela. Início do ditado. É imperativo que vocês dois percebam que o corpo de Hubert tem se curado constantemente, embora não com a meticulosidade que vocês dois desejam. Caso contrário, parece-lhe que ele é um fracasso físico nesse sentido. Ele não teve tanto sucesso quanto desejava, mas, mesmo quando os medos trouxeram complicações, o corpo tem tido sucesso de muitas maneiras em combatê-los. A certa altura, Hubert permitiu-se participar numa tarefa muito difícil em relação à sua saúde. Houve muitas perguntas que ele se fez sobre a condição de sua mãe em particular e sobre tais situações em geral. E ele, de fato, permitiu-se avançar em um nível para fornecer um extraordinário impulso que ele sentiu que seria necessário para conquistar coisas em extraordinárias condições. Toda a questão é profundamente criativa, trazendo à tona insights que ele considerou altamente vitais. Ele se sentiu adequado à tarefa. Por outro lado, do lado humano, mais comumente compreendido num nível
maior de compreensão, ele também ficou extremamente assustado. Agora terei que fazer uma pausa e finalizar esta sessão. Não sei se ele continuará hoje ou não, pois é uma sessão difícil para Hubert se manter no nível de transe necessário. 19/4/84. O material a seguir é para o ditado do livro, mas estou dando aqui também para que Hubert leve isso especificamente a sério. Existem certos passos simples que podem ser seguidos sempre que você se encontrar em uma situação difícil, quer a condição seja de saúde precária, ou envolvimento pessoal estressante com outra pessoa, ou um dilema financeiro, ou qualquer que seja. Esses passos parecem óbvios e talvez demasiadamente fáceis, mas trará uma sensação imediata de facilidade e paz de espírito, enquanto suas reservas internas estão sendo liberadas e ativadas. Eu mencionei essas etapas muitas vezes porque elas são vitais para limpar a consciência da mente, trazendo alguma sensação de alívio ao ego assustado. 1. Comece imediatamente a viver o presente tanto quanto possível. Tente tornar-se o mais consciente possível dos dados dos sentidos presentes, de todos eles. Muitas vezes, enquanto você está com dor, por exemplo, você se concentra apenas nessa sensação, ignorando os sentimentos de facilidade que podem ser sentidos por outras partes do corpo e inconsciente do conglomerado de sons, imagens e impressões que também estão no ambiente imediato. Esse procedimento diminuirá imediatamente a pressão do problema em si, seja ele qual for, e lhe dará uma sensação de revigoramento. Passo 2. Recuse-se a se preocupar. Isso se encaixa automaticamente na etapa 1, é claro. Diga a si mesmo que você pode se preocupar o quanto quiser amanhã ou em algum outro dia ou outra ocasião, mas resolva não se preocupar no momento presente. 3. Quando seus pensamentos tocam no seu problema específico nesse momento presente, imagine a melhor solução possível para o dilema. Não se pergunte como, por que ou quando a solução ideal surgirá, mas veja isso em sua mente como realizado. Ou se você estiver for particularmente bom em imagens visuais, então tente ter Se você não for particularmente bom em imagens visuais, então tente ter a sensação de ação de graças e alegria que você sentirá se o problema fosse resolvido com a sua total satisfação. Essas etapas permitirão que você respire e realmente ajudam a minimizar a pressão da sua situação, seja ela qual for. Então, aquieta-se. Você poderá considerar outras etapas adequadas que podem ser mais abordadas diretamente em sua solução específicas. Enquanto você e Hubert embarcam em uma solução, em um caminho para chegar ao fundo das dificuldades de Hubert, é altamente importante que Hubert, em particular, aumente sua experiência de prazer e sua concentração nele, para que o prazer possa contrariar qualquer outro sentimento emocionalmente angustiante que podem surgir ao longo do caminho. Mais uma vez, não queremos uma concentração apenas em questões sentidas de medo. Embora estes devam ser descobertos, devem ser equilibrados por uma nova determinação de buscar o prazer. O prazer ajudará a acalmar os medos. Não abandonaremos o ditado dos livros, mas sim a concentração por agora será amplamente dedicado a melhorar a condição de Hubert, liberando suas próprias energias, saúde e flexibilidade. Sugiro que você comece com uma espécie de associação livre no estilo do papel de Hubert, com sua determinação em mente. Quase qualquer assunto que você começará a liderar na direção correta. Novamente queremos dizer a liberação de pensamentos ou emoções dolorosas de alguma forma equilibradas pelos passos que dei hoje, para que forneçam uma espécie de apoio ou estrutura.
Interromperei o trabalho de vocês dois sempre que puder ser útil e também fornecerei material de sessão, às vezes curto, mas conciso, que às vezes podem ser usados como assuntos para associações livres. Você pode começar, é claro, associando-se livremente a qualquer assunto apropriado: sua mãe, seu pai, seu relacionamento, seu indivíduo ou conjunto de sentimentos sexuais, suas ideias sobre seu material psíquico, sua escrita, ou seja o que for, e também fornecerei diretrizes. O esforço em si também ativará seus próprios mecanismos oníricos e você descobrirá que ambos trazem novos entendimentos criativos para a tarefa. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.